Olá, irmãos, bom dia. Muito bom estarmos juntos para adorar o nosso Deus. Mais um domingo aí especial. Estou aqui hoje bem acompanhado do nosso querido Rivaldo. Amém, bom dia. Cara, está bom, Deus é bom demais. Vamos juntos adorar e cultuar esse Deus. Quero te encorajar a desligar tudo que vem atrapalhar você nesse momento de conexão a Deus. Deus quer a sua adoração e quer você completamente concentrado nesse momento, amém? Vamos juntos então, glorioso Deus. Glorioso Deus,
as boas-vindas. Deus é bom demais. Bem-vindos, irmãos e amigos. Bem-vindos. Bem-vindos. Eu sou Elias, da Igreja de Cristo Internacional de Guarulhos. Eu sou casado com a Gracinha, minha esposa querida e amada. Esse é meu filho Jonathan, muito amado. A Graça e eu, nós estamos casados desde janeiro de 2020, esse ano. Tem sido especial. E a Graça tem algumas coisas para compartilhar conosco. Eu sou cristã há 23 anos e desde então eu tenho estado conectada com Deus e com pessoas que me ajudam a crescer na intimidade com Ele. E nessa conexão, Deus me capacitou a esperar pelo melhor dele para minha vida na área emocional. E eu gostaria de compartilhar uma escritura que me ajudou, que me encorajou nessa espera. E o Jonathan vai ler pra gente. A escritura fica em Salmos 37, 3 ao 4. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos do seu coração. Obrigada. Nessa escritura, a Bíblia diz que quem confia em Deus e vive o que Ele ensina, seria o faça o bem, desfruta a segurança. Então, nós estamos seguros quando nós estamos conectados com Deus. E essa escritura fala também sobre deleite-se, né, no Senhor. Ou seja, ter prazer nessa conexão com Deus, assim como Ele tem prazer em se relacionar conosco. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu tenho convicção de que Deus é bom e ama nos abençoar, né? Amém. Mas a maior, né, e melhor bênção de todas é a própria conexão que a gente tem com Ele através de Jesus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora o meu marido amado vai orar conosco. Obrigado. Pai, damos graças ao Senhor pelo Deus poderoso, Deus vivo que o Senhor é em nossas vidas, por nos reconciliar com o Senhor. Damos graças em tudo, porque o Senhor é merecedor, Pai, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus. Por meio dele, o Senhor nos conectou com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Cristo, Ele habita permanentemente em nossos corações e por meio do seu amor nós conhecemos cada vez mais o Senhor, nos relacionamos cada dia mais com o Senhor, Pai. Obrigado por nos amar como o Senhor nos ama, nos aceitar como filhos e nos trazer para perto do Senhor, nos mostrar o teu amor, o amor que nos constrange e a sua lei em nossos corações nos move a nos conectar com o Senhor, Pai. Muito obrigado por Cristo Jesus, em nome dele que oramos muito gratos. Amém. Amém. Bom, irmãos, depois do bem-vindo especial, vamos continuar louvando nosso Deus. Canção Deus Defensor.
Amém, irmãos? Vamos nos preparar para a Santa Ceia com a canção Escuta, Senhor, minha oração. Escuta, Senhor, minha oração, considera os meus pensamentos, atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei, ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Escuta, Senhor, minha oração, considera os meus pensamentos, atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei, ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Esse é o momento da Santa Ceia. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar duas escrituras com vocês. Vamos lá em João 15, do 1 ao 8, por favor. João 15, do 1 ao 8 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Essa passagem aqui ela é muito interessante porque, se a gente analisar, há dois grupos de pessoas. Ao primeiro grupo, aqueles que permanecem em Jesus Cristo e dão frutos, e aqueles que não permanecem em Jesus Cristo e não dão frutos. Ambos estando em Cristo, como está logo no início, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, né?
Então é interessante que é necessário que não apenas permanecer em Cristo, mas assim é importante a gente entender que permanecendo nele a gente precisa dar frutos, porque é ele que está dizendo: todo aquele que permanece em mim dará frutos. Então é uma reflexão que eu e você podemos fazer nesse momento de conexão com o Cristo. É interessante, não precisam ir lá, mas se vocês pegarem no capítulo de Mateus 26, no 39, no Getsemane, quando Jesus estava preparando para ser crucificado, ele orou. Então, assim, num momento muito difícil na vida de Jesus, ele não perdeu essa conexão com Deus, né? Ele orou a Deus, né? E o que eu quero dizer com isso? Toda essa situação que temos passado aí, toda essa crise aí sobre essa pandemia, a gente não pode perder a nossa conexão com Cristo, né? A gente precisa entender que somos o ramo, mas também a gente precisa entender que aquele que está permanecido em Cristo, ele dará fruto. Às vezes as pessoas falam que tem Cristo no coração, só que você não consegue ver os frutos na vida dessa pessoa. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra que está dizendo, né? Que aquele que permanece, aquele produz, dá fruto. E o que não permanece é cortado e lançado, né? E queimado, né? Então é necessário a gente parar e refletir um pouco como que está a sua vida hoje, né? Em quais desses grupos você faz parte, né? Eu percebo que há muitas pessoas com o Wi-Fi ligado, né? Em Cristo, mas eles não têm a senha, né? Então não adianta você estar com o seu Wi-Fi ligado e você não ter a senha certa para poder se conectar, né? Lá em 1 Timóteo, não precisa ir lá, 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador, né? E esse mediador é Jesus Cristo. É a senha que precisamos para se conectar com Deus, né? É Jesus Cristo. Então não basta você estar apenas com o Wi-Fi ligado, você precisa ter a senha correta para fazer essa conectividade com Cristo, como a própria palavra diz, né? E uma das vezes que você está conectado, permanecendo em Cristo, e isso vai gerar frutos na sua vida e com certeza o nome de Deus vai ser glorificado, amém? Gostaria de orar com a igreja. Querido Deus, Pai eterno, grandioso, amado Deus, queremos orar ao Senhor nessa manhã e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus, agradecer pelo sacrifício de Cristo por nós, Deus, que ao comer do pão e beber do suco de uva, que possamos refletir, meditar em quais grupos estamos ou qual grupo queremos estar, Deus. Queremos sim estar num grupo que permanece, Deus, e gera fruto e com certeza o nome de Deus será glorificado, Deus, através de nossas vidas. Nos ajude, Deus, a permanecer sempre em Cristo, Deus, a se manter fiel, Deus, a produzir, Deus, porque é isso que o Senhor espera daqueles que permanecem em Ti, Deus. Fique conosco, Deus, abençoe a pregação. Quero muito orar e agradecer em nome de Cristo. Amém. Agnus Dei.
Bom dia, irmãos. Esse é o momento das nossas ofertas. Então, quero muito encorajar cada um de vocês para esse tempo, né? Eu tenho refletido algumas coisas, então gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, só para lembrá-los que nossas ofertas estão sendo realizadas por depósito na conta da igreja, tá bom? Então, se você procura os irmãos do conselho, procura os irmãos que eles vão te passar o número da conta da igreja e você vai poder fazer o depósito e fazer as suas ofertas da maneira como é a sua convicção, tá bom? Eu tenho refletido muito na questão da maneira como Deus cuida, que a Bíblia fala que Deus cuida de nós, né? Então, esses dias eu estava pensando na criação, particularmente é um trecho da Bíblia que me encoraja muito, a riqueza dos detalhes, como Deus deixou as coisas registradas. E considerando toda a criação lá no livro de Gênesis, a Bíblia vai falando que aonde não existia absolutamente nada, que Deus, com o poder da palavra, ele vai dando ordens e as coisas vão sendo criadas, né? E uma vez que tudo aquilo criado, Deus chama o homem para que o homem pudesse dar o nome às coisas que Deus havia criado. Sabe, a ordem como Deus fez cada coisa me impressiona muito. Sabe por quê? Deus não colocou o homem num lugar que não existia nada. Deus não chamou o homem para estar ali naquele lugar que Deus ia preparar antes que o momento certo acontecesse. É como se você estivesse se preparando para receber alguém na sua casa. Então você quer preparar o jantar, você quer preparar o ambiente, você quer deixar tudo organizado, sabe? E aí você está pronto para receber aquela pessoa. Na minha mente, Deus pensou nisso também. Deus pensou em cada ser humano. Deus pensou no homem antes de colocá-lo no paraíso. Deus pensou em cada árvore, cada animal e foi criando cada um deles, colocando as coisas no seu devido lugar. E aí, uma vez que tudo isso estava criado, Deus criou o homem, Deus traz o homem para perto dele e dá essa autoridade para o homem escolher o nome das coisas, dos animais. E eu fico pensando na questão da oferta, porque algumas vezes a gente fica... há um conflito no nosso coração para ofertar. Eu quero muito encorajar vocês, porque assim, aonde não há nada, Deus tem o poder da criação. Aonde há, é o nosso coração em devoção a Deus. É Deus chamando cada um de nós para participar da obra criadora dele. Sabe, nesse momento que você estiver ofertando, reflita nessas coisas. Reflita em como é tudo isso dentro do seu coração. Reflita enquanto o amor de Deus tem cuidado e suportado você fisicamente. Tá bom? Depois você dá uma olhadinha com essa visão desse coração de Deus, dá uma olhadinha lá em Gênesis 1, até Caim e Abel. Você vai ver, você vai poder notar isso que eu te falei, desse coração amoroso de Deus. Vamos orar, por favor. Santo Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra continua nos cortando, continua nos orientando e continua nos mostrando o Teu amor, Pai. Obrigado, Deus, porque podemos ofertar ao Senhor, mesmo nesse período de isolamento social, podemos fazer nossas ofertas e reverenciar o Senhor, Pai. Obrigado por Jesus, no nome dele que oramos ao Senhor. Amém. Então, durante as ofertas, irmãos, vamos meditar nessa canção, Te Louvarei.
Deus, canção É Jesus. Bom dia a todos. O tema desse domingo é Conecte-se. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial, onde nós vamos, por meio da Tua Palavra, aprender a nos conectarmos com o Senhor de uma maneira íntima, profunda, e que isso possa trazer os bons frutos, Pai, na nossa vida e nos fazer diferentes, mais alegres, mais em paz, que é o nosso desejo, Pai. Muito obrigado, abençoe esse tempo, essa aula. Eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, bom, o tema hoje é Conecte-se, e eu pensei muito sobre esse tema. Pensei em Jesus, né? Logicamente, era um homem conectado com Deus, conectado com seus discípulos, conectado com as pessoas que ainda não conheciam Deus, e em momento algum da sua vida ele se desconectou ou desequilibrou. Sempre andava conectado com Deus, com os discípulos e com as pessoas. Às vezes eu me vejo tendencioso a ficar só conectado com Deus e abandonar os discípulos e os amigos e as pessoas que não conhecem, ou ficar lá só conectado com as pessoas que não conhecem a Deus, não me conectar com os discípulos e nem com Deus. Então Jesus, ele é a nossa pedra angular, mas também o nosso equilíbrio, né? O nosso exemplo de maturidade, né? Então ele foi assim do início ao fim. Em momento algum ele mencionou que a gente poderia ficar só conectado com Deus e deixar os discípulos ou as pessoas que não conhecem a Deus. Bom, pelo menos eu não vejo, ou sequer insinuou qualquer coisa nesse sentido. Então, para mim, ele é meu exemplo, e eu quero terminar a vida conectado com Deus, com os meus discípulos, discípulos de Jesus, e com as pessoas que ainda não conhecem Deus. De cabelinho preto, de cabelinho branco, como eu sempre falo na igreja. Às vezes eu estou orando, caminhando, eu vejo senhores batendo na porta da casa das pessoas de cabelinho branco. Eu falo, nossa, 70, 80 anos evangelizando, admirável, né? Muito, muito admirável mesmo. Para mim, pelo menos, eu gosto muito. Paulo também é um homem bem conectado com Deus.
E ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 3, de 6 a 7, ele fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. Aí eu fiquei pensando, então, ele plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, para mim é mais que natural esperar um crescimento. Se é Deus quem dá, então onde está o crescimento? Se eu não estou crescendo, se a igreja não está crescendo, ou porque não estamos plantando, não estamos regando e estamos querendo que Deus faça tudo, Ele não vai fazer. Então, realmente é preocupante. Nós precisamos ser discípulos do início ao fim de Jesus Cristo, que vai dar certo. Deus vai dar o crescimento, porque como discípulo nós plantamos, como discípulo nós regamos, e como Deus, nosso Pai, Senhor de Jesus Cristo, vai dar o crescimento. É um trabalho em conjunto. Todos conectados uns com os outros, vai dar certo com a bênção de Deus, que é incomparável. Sempre teremos ótimos resultados. Não preciso ficar esperando 20 anos para ter um crescimento medíocre na minha vida espiritual, na minha igreja. Guarulhos já cresceu em 10 anos 600%. Então é um crescimento considerável. E eu agradeço a Deus porque eu creio que tem vindo dele. Nós temos plantado, nós temos regado e Deus tem dado um crescimento, então, de 600%. Eu que sou engenheiro, sou matemático, gosto dos números, vou morrer falando dos números, Mas números de uma maneira saudável, sem pensar em opressão ou reconhecimento ou glória pessoal, simplesmente para entender aquilo que a Bíblia fala, que Deus dá o crescimento. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo, graças a Deus vamos continuar assim, amém? Sendo discípulos e fazendo discípulos, vai dar certo, porque nós plantamos, regamos e Deus dá o crescimento. E a igreja do primeiro século, que é o nosso exemplo maior, ela nasceu missionária, então é uma característica intrínseca dela, nasceu por si missionária e morreu missionária, e nós temos que morrer missionários também, cada um de nós. Então, por favor, continue sendo discípulo, que às vezes eu pergunto assim, que essas provas como pandemia, ou doença, ou morte na família, como foi o caso do meu irmão, sempre vê como uma prova para saber quem é discípulo, quem não é discípulo, quem está deixando de ser discípulo, ou quem está consolidando o seu chamado como discípulo, Então, não sei como é que anda a sua vida, como tem sido os seus tempos com Deus, sua leitura bíblica, o seu discipulado, o seu evangelismo, Se você tem convidado, faz quanto tempo você não convida ou não vai para a rua. Então, tudo isso é muito importante a gente fazer essa reflexão sobre conexão, que é muito, muito, muito importante, ok? Semana passada, a minha irmã, lá do interior de São Paulo, ela ligou e disse que estava pensando demais no problema, ficando ansiosa. Eu respondi que problemas todos nós temos, mas a maneira de se lidar com a ansiedade é se conectando com Deus. Eu sei que ela precisa aprender a se conectar com Deus, e isso ajuda muito. E a pergunta foi, mas por que ajuda muito? Olha, lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, fala, humilhem-se. Pedro está falando assim, apóstolo Pedro, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, se não está tendo exaltação, se Deus não está abençoando, porque você é muito orgulhoso, está faltando humildade, debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Mas se Ele não me exaltar no tempo devido, aí você lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. De repente, você ainda está precisando se arrepender mais do seu orgulho, em vez de ficar achando engraçado ou até motivo de orgulho. Você ser orgulhoso é motivo de orgulho. Então, é perigoso isso. Então, essa era uma convicção de Pedro, que ele era humilde debaixo da mão poderosa de Deus e Deus estava exaltando no tempo devido. E quando vinha a ansiedade, ele lançava sobre Deus, porque ele tinha convicção que Deus cuidava da vida dele. Então, nós precisamos entender, isso era uma convicção espiritual dele, nós precisamos entender o que isso significa e o que isso não significa, porque às vezes nós podemos ler e entender errado, colocar em prática algo errado, e não está colhendo os frutos que a Bíblia promete, porque se a Bíblia é verdadeira, é de Deus, se ela promete, você põe em prática que você vai colher. Deus não é mentiroso, não é injusto, faça, você vai colher os bons frutos. Então nós precisamos entender o que significa. Vamos começar falando do que isso não significa. Não significa humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus e lançar ansiedade,
pensar em Deus, fechar os olhos e falar, lancei a ansiedade. E aí você continua ansioso. Então, talvez uma boa parte das pessoas tão preocupadas com o tempo, com a vida, com os negócios, com o trabalho, fazem esse tipo de atitude, tem esse tipo de atitude, né? Mas não é isso. E muito menos ficar lá só jogando a sua ansiedade na mão de Deus, né? A conexão entre você e Deus tem que ser assim, um diálogo. Você fala, você ouve, Deus ouve, você considera, Deus considera. Então tem que ser uma troca, um diálogo, né? Uma troca de informações, de sentimentos e tudo mais. O que significa então? Significa isso mesmo, humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, ler diariamente, meditar, ver o que você pode fazer para colocar em prática o que ela está te ensinando, para ser uma referência na sua vida, orar diariamente, se humilhar, leitura diária, oração diária, jejum, confissão. Então, e depois de conectado com Deus, espiritualmente, aí sim, você está pedindo, orando, se humilhando, não está acontecendo, o tempo ainda não chegou, Deus não tem te exaltado, você está meio ansioso, aí sim, você pega a ansiedade e lança sobre Deus, porque você está conectado com Deus, é assim que funciona. Essa semana eu fiquei tão ansioso, com tantas coisas me vieram à mente, eu saí, falei, vou orar um pouco, próximo de casa ali, que estava tudo tranquilo, tomando os cuidados com o isolamento, mas eu orei 2, 3 horas por dia, 1 hora por dia, todo dia, para me humilhar mesmo, porque para mim, quando eu saio e oro, leio a Bíblia, eu estou me humilhando debaixo da mão poderosa. Isso para mim é humilhação, né? Humilhar no bom sentido, né? Estou buscando Deus, dizendo para Deus que sem Deus na minha vida não dá, sem Deus no meu trabalho não dá, sem Deus na minha casa não dá, sem Deus na vida dos meus filhos não dá. Então isso é humilhar-se debaixo de Deus. Eu não acho que eu consigo, pelo contrário, eu preciso de Deus, preciso que Ele me exalte, mas eu espero o tempo devido, e se vier a ansiedade eu lanço para Ele para dar certo, para ficar em paz. Eu tenho que me manter diariamente conectado com Deus. Não é uma oração na segunda e o resto da semana você não ora, ou não lê a Bíblia, ou não tem contato com outros discípulos, né? Uma comunidade espiritual. Se você não tem essa conexão diária, fica muito difícil, você vai ficar uma pessoa muito ansiosa mesmo, talvez desequilibrada, descontrolada, e chegando até um ponto de ficar deprimida, né? Então, parece interessante, você pode pensar assim, parece interessante, mas dá certo mesmo, Ivan? Não, porque você não experimenta fazer isso. Eu tenho experimentado, tem dado certo, graças a Deus. Primeiro experimenta, faça isso por si mesmo, né? Para ver se vai dar certo. Porque na verdade é o seguinte, nós estamos ouvindo muitas notícias, né? E tem notícias, né? Os meios de comunicações falando da pandemia, das mortes, dos números. Isso tudo nos deixa muito aflitos, né? Muito aflito mesmo, muito ansiosos. Queremos que isso tudo passe logo. Alguns de nós, de repente, estamos até abaixando a guarda dos cuidados que nós devemos ter, orientados pelo Ministério da Saúde, as autoridades. Então, nós temos que tomar cuidado, vamos ficar firmes, vamos obedecê-los. Eles são preparados tecnicamente para nos informar e dizer a hora certa, o tempo certo, devido ou não. Enquanto isso, vamos nos submeter a essa disciplina de ficar em casa, nos isolarmos, né? Ficar bem espiritualmente para depois e pregar o Evangelho também. Então, dependendo do que você ouve, você vai ficar muito aflito. E aí você está falando, Ivan, se existe essa possibilidade de ficar em paz e lançar sobre Deus a minha ansiedade, então eu quero experimentar isso. O que eu faço? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto quando eu estou falando com as pessoas sobre Deus, sobre a Bíblia, e elas dizem assim, e agora o que eu faço? Isso mostra que você está no caminho da humildade, de se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vai te exaltar. Porque quando você pergunta o que eu faço, é porque você já deixou de ser o seu próprio Deus. Você realmente entende que você precisa de Deus, você precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa encontrar paz, uma visão, uns olhos espirituais. Então, o que eu faço é uma boa pergunta. Se você tem sido convidado aí por algum discípulo da nossa igreja, da Igreja de Cristo, para estudar a Bíblia, pergunta para ele o que eu faço. Bom, meu primeiro conselho, estude a Bíblia. Faça isso, você vai ver, você vai começar a se conectar com Deus, com as pessoas que já estão conectadas com Deus. Isso vai te ajudar
Muito, 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 muito mesmo. É um processo, não é uma mágica. Lá em Atos 2, né? Em Atos 2, versículo 37, era um outro contexto, logicamente espiritual, mas, enfim, o que estava sendo produzido no coração das pessoas, aflição da mesma maneira, né? O assunto aqui era: vocês crucificaram Jesus, vocês estão afastados de Deus, e eles ficaram aflitos. Então, seja essa, ou seja aquela, ou seja qual for a notícia que traga aflição no seu coração, a boa pergunta é: o que eu faço? Né? Isso é muito importante. O que eu faço, Deus, com meu filho, com minha esposa, com meu marido, com essa igreja, com esse líder? O que eu faço? Por que nós não estamos crescendo? Por que faz 17 anos, 20 anos, 30 anos, 34 anos e nós começamos com o mesmo número, ainda continua com o mesmo número, estamos trocando figurinha? Deus, tem alguma coisa errada, talvez precisamos nos humilhar debaixo da tua mão poderosa para exaltar, porque o Senhor dá crescimento, porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem dá a alegria, é Deus quem dá a paz, é Deus quem dá tudo, é Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a razão, a consciência, a inteligência, a capacidade, tudo vem de Deus. Os dons e as boas dádivas vêm do céu, de Deus. Nós temos que entender isso. Ok, Ivan, o que eu faço? Então eles perguntaram para Pedro: o que eu faço, Pedro? Quero mudar minha vida, quero me livrar dessa aflição, quero ficar em paz com Deus, conectado com Deus, conectado com outras pessoas. E Pedro responde lá: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Aí, tá vendo? A gente ouve e fica aflito. E perguntaram a Pedro e outros apóstolos. Talvez o problema seja aqui, vocês não estejam perguntando para Deus e nem para ninguém: o que faremos? Pedro respondeu, naquele contexto, o nosso é outro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois essa é a promessa para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, que interessante, né? Ele chegará a um ponto que Pedro está falando: o processo envolve arrependimento, batismo para o perdão dos seus pecados, aí você vai receber o Espírito Santo, é o que a Bíblia fala. E quando você passa por esse processo e chega nesse ponto que você recebe o Espírito Santo de Deus, aí sim você se conecta diretamente com Deus. Não existe intermediário, né? Direto, por meio de Jesus Cristo, o sangue, ele abriu um acesso direto a Deus. Então você se conecta. Parece razoável? Simples? É só isso? Não. Esse é o primeiro passo, você vai se conectar com Deus. Aí lá, continuando em Atos 2:46, várias pessoas passaram por esse processo, e aí a Bíblia diz: todos os dias eles se reuniram, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles formaram uma comunidade alternativa espiritual, perdoada por Deus. Eles receberam o Espírito Santo. Partiam pão em suas casas. Olha a convivência, né? A nossa sociedade mais importante, aquela com quem a gente convive, molda o nosso comportamento, o nosso caráter, né? Ela tem esse poder. Então eles comiam junto em suas casas, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvavam a Deus juntos, e o povo tinha a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que andam sendo salvos. Então o grupo ia aumentando, crescia, Deus dava crescimento. Essa é a minha inquietação. Onde está o crescimento? Por que não estamos crescendo? Graças a Deus nós estamos crescendo, né? Como eu falei, 600% em Guarulhos a igreja cresceu. Então olha só, depois de se conectar com Deus, você também precisa se conectar com as outras pessoas que passaram por esse mesmo processo. E agora vivem juntos falando sobre o mesmo assunto, que é Jesus Cristo. Em Hebreus 12, a Bíblia diz assim: portanto,
todos nós, né? Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com esperança, com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha agora, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, você precisa se reunir numa comunidade onde todo mundo agora tem os olhos fitos em Jesus. Antigamente a gente olhava para tudo quanto é lugar, desejávamos tudo desse mundo, era cobiça, era impureza, era inveja, ciúmes. Agora nossos olhos estão fitos em Jesus. O que Ele pensa, a gente pensa. O que Ele valoriza, a gente valoriza. O que Ele considera, a gente considera. O que é mais importante para Ele é mais importante para nós. O que é riqueza para Ele é riqueza para nós. Os olhos fitos em Jesus. É sobre isso que a comunidade fala. A riqueza que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas eu já ouvi algumas pessoas perguntarem: eu preciso frequentar a igreja? Em Mateus, capítulo 18, versículo 20... Mateus 18, 20, a Bíblia diz assim: Jesus falando, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a explicação de Jesus é que onde estiverem 2 discípulos que passaram por esse processo, conectados com Deus, ali Ele estará. Amém? E se 1 ou 2, agora imagina 100, 50. Então, é claro que o nosso caráter é moldado em grande parte por nossa comunidade social mais importante, como eu falei, como nós lemos aqui. Que sociedade é essa, né? Que comunidade é essa, na verdade? É importante. As pessoas com quem nós comemos, com quem nós nos divertimos, nos alegramos, conversamos, estudamos, oramos, buscamos conselhos. E se for uma comunidade de discípulos que já estão conectados com Deus, com Jesus e uns com os outros, isso te ajuda a se tornar um discípulo mais comprometido ainda, né? Porque é lenha na fogueira, né? Ela vai pegando fogo e se torna incontrolável, né? A comunidade, ela molda o nosso comportamento, ela molda. A nossa família moldou o nosso comportamento, como nossa primeira comunidade de vida. Você lembra muito bem disso, desde pequenininho, como era seu pai, sua mãe e seus irmãos, você acabou se tornando. É nítido, as pessoas mais próximas te influenciam. E nós, como discípulos, nós estamos no culto, nos bate-papos, nos estudos bíblicos, nas conversas, nas parcerias, nos evangelismos, tudo isso molda o nosso caráter. E com certeza Deus usa para a gente se assemelhar cada vez mais com Jesus Cristo, como fala Gálatas 3, 26 e 27, né? Você lê a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, é um número muito grande de prescrições éticas direcionadas para nós como indivíduos e para nós como comunidade, né? Os 10 mandamentos, vamos pegar lá os 10 mandamentos, por exemplo, dado aos israelitas, os 10 mandamentos foram dados aos israelitas, lá no Monte Sinai. Moisés subiu, desceu, entregou para eles, né? E para que eles se estabelecessem como uma nação, né? Uma nação, uma comunidade alternativa, uma sociedade diferente, alternativa, espiritual, que fosse luz entre as nações, né? Então Deus tinha um propósito, eles estavam reunidos, agora Deus estava se conectando com eles para que eles produzissem frutos, né, de Deus ali, fosse luz para as nações. E as pessoas, nossa, Deus existe, olha aquele povo, olha a vida deles, olha a fé deles, a promessa, a força, a alegria, a perseverança no sofrimento, no deserto. Quer dizer, um povo diferenciado, não pela riqueza, mas pela presença de Deus. Então, isso é conexão. Tanto é que quando eles decidiram sair do Monte Sinai, e Deus falou, olha, eu não vou com vocês, mas eles falaram, pelo amor de Deus, não, o Senhor tem que ir conosco. Como é que as nações vão saber que nós somos o teu povo se o Senhor não estiver entre nós? Inadmissível. Quer
Quer dizer, Moisés já estava prevendo, a terra é boa, é rica? Sim, com certeza. Manam leite e mel? Sim, com certeza, mas sem Deus não vale nada. Porque é a luz de Deus brilhando na minha vida que dá sentido à minha vida, me traz paz e me dá razão para viver e dizer para as pessoas, anunciando as grandezas de Deus. É isso que Pedro fala, nós vamos terminar aqui lendo daqui a pouco, né? Então Jesus fala sobre essa luz, ele traz essa ideia, né, do povo de Israel agora para a comunidade nova, dos discípulos de Jesus. Ele fala em Mateus 5, versículo 14, ele fala, vocês são a luz do mundo. Olha só isso. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Jesus traz essa ideia da luz. Romanos capítulo 12, Paulo ele fala de uma comunidade cheia da luz de Deus. E como é que é essa luz, segundo Paulo, descreve, né? Como é que as pessoas olhariam e falam, nossa, olha, isso é a comunidade de Deus. Romanos capítulo 12 inteiro fala descreve o caráter de cada um dentro da comunidade e o caráter da comunidade. Você vai ler aí, você vai ver o tempo todo ele falando de amor e santidade. Amor e santidade. Amor e santidade. Ou seja, é uma comunidade de irmãos que se oferecem a Deus em sacrifício vivo, que vão, por meio da sua própria vida, derramar amor sobre outros e santidade. Então ele fala, você pode ler aí, eu nem vou ler que o texto é bem comprido, mas fica como lição de casa. Ele descreve essa comunidade cheia da luz de Deus, como deve ser o caráter dela, e resumindo, você vai ver amor e santidade, porque é um fruto que vem do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Em Gálatas 5, versículo 22, imagina uma comunidade assim, ó, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Imagina, uma comunidade conectada com Deus produz tudo isso. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma comunidade, né? Espiritual. Não é o templo não é físico. Olha lá Pedro falando assim, igreja não é um prédio. As pessoas entram aqui reparando o prédio não é nada. Igreja somos nós. Pedro tinha essa convicção, ele fala, nós somos a pedra viva que Deus está usando, conectada com Ele, conectada um com o outro, e Deus está usando para construir uma casa espiritual, onde a luz de Deus vai brilhar, a presença de Deus vai ser nítida. Ele fala isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo de 4 a 10, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, né, a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nela confia jamais será envergonhada. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Que legal, né? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também vocês foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Então, conectado com Deus e com outras pessoas da comunidade, sua vida vai ser preciosa, sua amizade você vai ter amizades preciosas, valores preciosos, uma alegria preciosa, tudo vindo de Deus por meio do Espírito Santo. E além de ser usado como uma casa, né, edificada para a luz de Deus brilhar ainda mais,
você vai fazer parte da história de Deus. Deus tem uma história. Durante os longos anos de Deus aqui na história da humanidade, Ele convidou algumas pessoas para fazerem parte da história dele, né? Então nós temos, por exemplo, Moisés, que Deus o convidou, falou: se conecta comigo, Moisés, vai lá libertar meu povo e leva para a terra prometida. Davi, Deus falou: Davi, agora que eles já estão aqui na terra prometida, se conecta comigo e pastoreia o meu povo. Davi estava lá, foi chamado, convidado para se conectar. Paulo perseguia a igreja, foi convidado por Deus para se conectar com Deus, com a igreja, e espalhar o evangelho pelo mundo todo. Ele espalhou. Todos eles, esses 3 homens, e tem outros, né? Se eu estou citando esses 3, eles se conectaram com Deus e cumpriram a missão. Conectado com Deus, missão dada, missão cumprida. É o que nós queremos como discípulos aqui em Guarulhos. E quem sabe Deus está te convidando para fazer parte da história dele, para fazer uma história diferente na sua vida, para usar você como uma pedra viva, né? Preciosa, para as pessoas olharem e falar: nossa, como é que você mudou tanto? Você falar: é o Espírito de Deus, é a luz de Deus na minha vida, eu sou luz para o mundo. Deus quer mudar a história da sua vida, fazer uma história linda, uma história singular, única, né? Pessoal, inesquecível, abençoada. É possível? Sim, claro que é possível. Eu mudei a minha. Aos 26 anos, agora com 55, eu estou há 29 anos participando da história de Deus. Ele me convidou, eu estou aqui. Convidou Moisés, Davi, Paulo, convidou Ivan, convidou cada um aqui da igreja de Guarulhos, São Paulo, do Brasil, do mundo. Então convidou, a gente está aí. Vamos fazer discípulo, vamos ser discípulo. Não vamos perder esse sonho, esse grande amor, né? Eu comecei... É interessante, né? Eu comecei há 29 anos atrás, fui convidado, né? Bom, deixa eu falar do filme primeiro. O filme que eu estava assistindo, eu estava mais sensível, da jovem adolescente. Assisti um filme, né, que ela foi adotada por um casal de irmãos e ela olhava, uma coisa que incomodava ela olhava para a mulher e para o irmão da mulher. Eles nunca casaram, tiveram filho, não, eles me adotaram, né, me receberam bem, me amaram. Ela foi perguntar pro senhor, né, que tinha adotado ela, né, junto com a irmã, e falou: você nunca teve um grande sonho, um grande amor na vida, não? Ele falou: sim, já tive, né. E ela falou: mas você poderia me contar? Ele hesitou, disse que não, tal. E ela então foi falar com a irmã dele, e a irmã dele falou que tinha, tal, e deu o nome da pessoa, né, com quem ele tinha na adolescência tido esse grande sonho, esse grande amor. Então ela saiu da casa dos dois e foi atrás da mulher para querer saber por que a coisa não caminhou, não se desenrolou para uma tentativa de se aproximação e no final da vida os dois ainda experimentarem um pouquinho desse grande sonho da adolescência e desse grande amor, né? E aí a mulher contando que eles iam bem quando eles eram jovenzinhos, né? Ela e o senhor que tinha adotado essa menina, eles estavam se conhecendo, tudo ia muito bem, e parecia que ia se desenrolar, mas um dia, por uma fatalidade, que o irmão mais velho dele faleceu, e isso para ele foi assim uma fatalidade, assim, bem parecida com a situação que eu tenho vivido, né? Meu irmão com 57 anos, cheio de saúde, morreu. Para mim é uma fatalidade, né? Assim, e a gente, desde pequeno, sempre fazendo tudo junto, escola técnica no Rio junto, federal, depois engenharia junto, aeronáutica junto, depois saímos no mesmo ano juntos, ele da aeronáutica, eu para ser pastor, ele para ser auditor fiscal, e a gente sempre convivendo junto, e aí meu irmão morreu. É uma fatalidade, é uma dor assim, insuportável, né? Mas a menina conversando com essa mulher, e ela falou: entendi, então por isso vocês não continuaram o namoro, o casamento, e esse grande amor foi à frente, esse grande sonho. Ela falou: depois que o irmão morreu,
ele nunca mais saiu do celeiro da fazenda. Aí, como era um filme épico, né, da época lá, né, daquelas coisas assim todas bonitas, né, aí mostrou a cena dele no celeiro lá, e uma coisa meio melancólica, né, mostrando a cena dele assim no celeiro, mexendo lá, e a menina passou, olhou e lembrou do que a mulher tinha dito, nunca mais saiu do celeiro, né, por uma fatalidade, né. Eu pensei, meio sensível, estava lá assistindo e pensei em mim, Deus, né, pensei em mim, aí depois pensei assim, Deus, eu quando eu era jovem, né, me tornei discípulo, meu grande amor se tornou Deus, e o grande sonho era fazer discípulos, evangelizar toda a cidade, todo o estado, todo o país e todo o mundo, esse era o sonho, né? Mas aí vieram as fatalidades, né? A carta, e nem vou falar as outras, né? Mas veio agora a morte do meu irmão, a pandemia, e eu fiquei pensando, eu não vou ficar no celeiro, né? Eu vou sair. As fatalidades, né, da nossa vida não podem interromper os nossos grandes sonhos e o nosso grande amor. Então eu falei com Deus, o Senhor ainda continua sendo meu grande amor, eu me sinto realizado, feliz por participar desse sonho do Senhor, eu quero ir à frente, eu vou sair do meu celeiro, do meu egoísmo, da minha autopiedade, do meu orgulho. Eu vou ser mais como Jesus, vou evangelizar mais, vou orar mais. E aí, então, eu estou super grato a Deus por alguns familiares meus lá de Bananal que estão estudando a Bíblia, estão indo bem, caminhando. 2 deles vão dar um testemunho aí agora para vocês, que é a minha prima Lúcia e meu tio José Roberto. Eles estão estudando a Bíblia, já estão aí caminhando, e eles estão aprendendo a se conectar com Deus, estão conectados conosco, com a igreja de Guarulhos, com a igreja lá do Sul Fluminense, com o Marlúcio. Então eu vejo assim que Deus está nos convidando para participar da história dele e fazer uma história diferente, independente se você já tem uma idade mais avançada ou ainda tem muito caminho pela frente. Deus é cheio de graça e misericórdia, Ele não tem medida, né? Ele é um Deus pródigo, Ele gasta em abundância com a gente, Ele abençoa, Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas é isso, eu quero ser discípulo e fazer mais discípulo do que nunca. Eu estou convencido que tanto eu quanto cada um dos meus irmãos, nós não temos para onde ir, nós temos que ser discípulo, fazer discípulo, e as outras coisas são periféricas, secundárias, mas a essência nossa é essa. E não dá para negar, está dentro de nós, foi colocado pelo Espírito de Deus, e é isso que vai nos trazer paz, né? Tranquilidade, é saber que em meio a toda tempestade, Deus está querendo salvar alguém, e a gente vai lá, estende a mão, ora, porque a gente tem domínio da mente, do coração, por meio do Espírito Santo de Deus. Lembra? Domínio próprio, alegria, paz, humildade, e a gente consegue então ter equilíbrio para ajudar as pessoas e salvá-las nesse momento tão angustiantes, como nós lemos aqui. As pessoas ouvem e ficam aflitas, mas tem que ter um Pedro lá para falar o que você deve fazer, né? Se você estiver junto, ansioso, aflito, você pode falar da boca para fora, mas você não convence, né? Jesus não, eu fico pensando que Jesus atraía tanto as pessoas, né? Porque ele estava conectado com Deus, ele falava, fluía espírito da boca dele e ele atraía as pessoas. É isso que eu quero para a minha vida, né? Então, precisamos de Pedro, discípulos, dizendo o que fazer nessa hora, e não ficar lá escondido em casa, com medo, atormentado como todo mundo. Senão, lembra, você ainda é discípulo? Eu sou? Ou você não é discípulo? Ou você está deixando de ser discípulo? Ou tudo isso está consolidando essa prova que você realmente é discípulo, e quando você acabar tudo isso, você vai ser mais discípulo do que nunca. Então esse é meu desejo para mim e para você, tá bom? Então, meu conselho: conecte-se com Deus, com a igreja de Deus, com os discípulos de Deus. Você vai ver que sua vida, você vai sentir uma pedra viva e preciosa, útil na mão de Deus, útil, edificando a casa onde Deus vai morar
E quando você morrer, o corpo fica, seu espírito vai para a morada eterna de Deus. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. E a gente vai se ver lá, amém? Fica aí com Deus, Deus abençoe, bom domingo. E assista aí agora o depoimento então da Lúcia, minha prima de Bananal, e do meu tio José Roberto. Fiquem com Deus, um bom domingo. Bom dia, me chamo Maria Lúcia, eu sou de Bananal, interior de São Paulo. Eu sou prima do Ivan e estou estudando a Bíblia com a Ketterly, a Verônica, a Lília e a Ruth. Meu primeiro contato com a igreja foi o ano passado, em outubro do ano passado, num culto que teve na pousada Quinta dos Bosques. E aí eu gostei e fiquei impressionada, né? Aí, agora com o estudo das meninas que estão me ajudando muito, estão me fazendo conhecer Deus e está sendo muito bom, muito importante para mim. E aí a gente começa a ver que já as pequenas mudanças na vida da gente, né? Quando a gente começa a conhecer e a começar a praticar um pouquinho. Mas eu estou super feliz e agradeço a todos pelas orações e espero continuar estudando, que dê tudo certo. Bom dia, eu me chamo José Roberto, moro aqui em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Sou tio do Ivan. Em outubro de 2019, fui convidado para ir a um culto lá na pousada, em Bananal. E lá encontrei a grande família da Igreja de Cristo, de Guarulhos. E aqui do Sul Fluminense também, da minha região. Porém, não conhecia quase ninguém, não conhecia ninguém. E lá fui muito bem tratado, foram pessoas carinhosas, senti neles uma união muito grande. E lá eu conheci a turma de Guarulhos, aproximadamente uns 30 pessoas que vieram de tão longe. E uma união que difícil de se ver. E aquilo ali me cativou muito, sabe? Aí fui convidado pelo meu querido sobrinho Ivan, que tem uma grande estima, para fazer um estudo bíblico. E ali fizemos um estudo bíblico, eu e ele e Orlando. Aquele dia mesmo eu já senti que algo mudou em mim. Senti mais feliz, saí dali, alguma coisa mudada. Eu sou uma pessoa meio difícil, não sou muito fácil não. Mas senti que algo tinha mudado. O Ivan me convidou, fui até Guarulhos e lá conheci a igreja também. Chegando lá, vi a união dos irmãos da igreja de Guarulhos, povo tudo unido, humilde, e fiquei maravilhado. E aí continuei o estudo. Continuando o estudo, hoje estou estudando com o Ivan, Orlando, Marlúcio e o Sérgio. Meus agradecimentos a eles que têm dado seu tempo para me capacitar para entender mais a Bíblia. E eu queria agradecer a todos aí que me receberam com tanto carinho. E pretendo voltar em breve aí, assim que acabar esse isolamento aí, eu pretendo voltar aí em Guarulhos para fazer mais uma visita à igreja, que é onde fiquei muito feliz aí em conhecê-lo. E eu continuo estudando a Bíblia e fico feliz, tenho uma grande admiração logicamente, pelo meu sobrinho que foi o que deu os primeiros passos. E o Orlando, por sua vez, foi o primeiro que iniciou o estudo. E os outros vieram mais tarde. Mas eu quero agradecer a todos e pedir a Deus que me proteja, que me dê capacidade para entender. Com a ajuda de vocês,
que já estão capacitados, que me capacite e ore por mim, que eu estou precisando de orações. Ando meio deprimido aqui, estou sentindo muito preso dentro de casa e a depressão já está começando a me pegar. E eu quero que os irmãos orem aí por mim. E quero deixar meu agradecimento aí. Isso aí foi um fato que aconteceu na minha vida que jamais esquecerei. Quero deixar um grande abraço aí à turma da igreja de Guarulhos. Aqui do Sul Fluminense a gente sempre está tendo contato mais direto, que é mais perto. Então eu vi aí nessa igreja que há uma coisa diferente. Eu já me considero até em família aí com vocês. Um grande abraço, que tenham um bom dia. Cada uno su historia, momentos de alegría y dolor guardados en la memoria. Y desde aquí yo percibiendo todos sus pasos, me incliné y decidí extenderte mis brazos. Amém, irmãos? Depois de ouvir essa palavra de Deus especial, vamos cantar a última canção, Estou Seguro.